vou explicar agora o conceito de rumo. O rumo de um alinhamento é o ângulo que o alinhamento faz com a ponta mais próxima da direção norte-sul. Então, nós temos a direção norte e sul e a leste e a oeste. Em topografia, os quadrantes eles são contados no sentido horário. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. É bom a gente saber logo porque isso é importante na definição de rumo. Então, o que é o rumo de um alinhamento? Vamos imaginar um alinhamento nessa direção aqui. Então, 0, 1. Então, a definição de rumo é o rumo de um alinhamento é o ângulo formado pelo alinhamento, 0, 1, e a ponta mais próxima da direção norte-sul. História é essa de ponta. A direção norte-sul tem a ponta norte, tem a ponta sul. Então, a que estiver mais próxima do alinhamento, o ângulo formado entre ela e o alinhamento será o rumo. E é bom lembrar que o rumo sempre começa ou na ponta norte ou na ponta sul. A contagem dele é sempre ou no norte ou no sul. Então, neste caso aqui, que do primeiro quadrante, o rumo seria exatamente esse ângulo aqui. Esse aqui seria o rumo do 0, 1. Se a gente tivesse aqui no segundo quadrante um alinhamento, então teríamos assim uma configuração dessa maneira. Nesse caso, o que está mais próximo é a ponta sul. Então, o rumo do 02 é o ângulo formado pelo o alinhamento 02 e a ponta mais próxima da direção sul, no caso sul. Então, o rumo 02 seria este ângulo aqui. Então, rumo 02. No terceiro quadrante, de forma similar, se a gente tivesse aqui um alinhamento desse formato, a ponta mais próxima é a ponta sul, então o rumo seria o ângulo formado por esse alinhamento e a ponta sul, porque é a que está mais próximo. Então seria dessa maneira aqui, o rumo 03. No quarto quadrante, de maneira similar, se a gente tivesse um alinhamento aqui 04, nós teríamos o seguinte: a ponta mais próxima é a ponta norte. Então, o rumo seria o ângulo formado pelo alinhamento, a ponta mais próxima da direção norte-sul, que é a ponta norte. Então, seria este ângulo aqui. Então, duas coisas interessantes para a gente notar. Primeiro, a variação do rumo, de valor. O rumo varia sempre de 0 a 90. Por quê? Eu já disse anteriormente que ele sempre começa a contar ou no norte ou no sul. Então, tem 0 aqui e tem 0 aqui. Então, ele aqui é 90 graus, aqui 90 graus. Então, ele começa daqui e vem até 90. Começa daqui e vem até 90. Começa daqui e vai até 90. Do mesmo jeito aqui. Então, não pode passar de 90, porque este, por exemplo, se passar de 90, aí ele já se aproxima mais do norte. Então, ele seria contado agora em relação à direção norte. Essa é uma questão. A outra é que o rumo não é só o valor. A informação de rumo ela é codificada pelo valor, pelo ângulo e o quadrante. O quadrante na forma de primeiro quadrante nordeste, o segundo sudeste, o terceiro sudoeste e o quarto noroeste. Então, o rumo, por exemplo, o rumo 01, ele teria um valor aqui entre 0 e 90 e seria NE, ou seja, um rumo nordeste. O rumo 02, ele seria um valor entre 0 e 90 e ele seria SE. O rumo 03, aqui, como a gente botou, ele estaria um valor entre 0 e 90 graus, aqui, né? Todos eles são graus, e ele seria SW. E um rumo no quarto quadrante, lá, como a gente disse, o 04, ele teria um valor entre 0 e 90 graus e ele teria ser codificado NW. Uma coisa interessante para anotar é que você vê que sempre começa N ou S, ou seja, ele sempre o 0, a contagem é sempre na direção norte ou então na direção sul.